E convido os irmãos a abrirem em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Só aviso os irmãos, se eu der um espirro aqui, é que eu não estou com coronavírus, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa sair correndo. É por causa das flores aqui, tá coçando o meu nariz. Então, qualquer momento eu posso dar um espirro aí, mas fique tranquilo. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Primeira Pedro 3, verso 7. Acompanhe aí a leitura. Nós temos feito essa série de exposições, a carta de Pedro. Uma carta muito oportuna, porque Pedro escreveu num contexto em que os cristãos estavam passando uma dura prova. A prova que eles estavam enfrentando era promovida por uma perseguição contra o cristianismo, contra a fé cristã, promovida pelo imperador, tomado por uma loucura, por uma ambição que era Nero. Nero colocou fogo em Roma, porque ele queria fazer uma Roma maior, e para fazer uma Roma maior, ele quis destruir aquela que existia, colocando fogo nela. E para se livrar da culpa, ele usou os cristãos como bode expiatório. Então os cristãos estavam sendo acusados de uma série de crimes, dentre eles a falta de fidelidade ao imperador, porque o cristão jamais iria dizer que César era o seu senhor, senão apenas Jesus Cristo. E Pedro escreve nesse contexto então de perseguição, uma carta que traz encorajamento para os cristãos que vivem num tempo de julgamento, um tempo de adversidade. Pedro, nos primeiros capítulos, ele descreve as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, a bênção da salvação, a bênção da herança eterna. Ele mostra como que essas coisas agora se aplicam à vida do cristão. Então nós estamos numa parte da carta em que Pedro vai tratar de algumas coisas mais de forma prática. Ele aplica aquilo que ele havia ensinado a respeito do Evangelho. E hoje nós vamos meditar no capítulo 3, verso 7, onde Pedro fala sobre o papel do marido cristão, no exercício da sua liderança amorosa, no exercício da sua autoridade espiritual sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. O tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é como pastorear sua família. O texto bíblico nos diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu quero começar essa exposição desse único versículo falando um pouquinho sobre esta polarização que nós vivemos na nossa sociedade hoje em dia acerca do papel do homem. Você que acompanha um pouco do noticiário, das mídias sociais, percebe que existe uma polarização em torno tanto da figura masculina quanto da figura feminina. Isso não é algo propriamente do nosso tempo, mas culturalmente e historicamente sempre houve excessos, tanto da parte do homem quanto também da parte da mulher. Hoje eu quero ponderar com você sobre o papel do homem.
Na época em que Pedro escreveu esta carta, a cultura era centrada no homem. Nós podemos dizer que a cultura era uma cultura machista, onde o homem, muitas vezes, usava-se do seu poder, da sua força, da sua posição, para violentar a mulher, abusar dela. Havia o que era chamado naquela época, quando Pedro escreveu esta carta, dentro da cultura romana, o que era chamado de pátrio poder. O poder do pai. O pai tinha um papel absoluto dentro da casa. E ele poderia, segundo as leis romanas, disciplinar o seu filho, e se ele matasse o seu filho pela disciplina, ele não era punido pelo Estado romano. Tal era o poder que um pai, que a figura masculina possuía no contexto do Império Romano. E isso, evidentemente, se refletia na vida conjugal. Porque quando a mulher casava-se, ela era tirada da tutela do seu pai e transferida para a tutela do seu marido. Mulher naquele tempo, e você dê graças a Deus por ter nascido no século 21, mas mulher naquele tempo servia apenas para servir o marido e reproduzir, ter filhos. Essa era a função básica da mulher. Havia então uma cultura de opressão, sem dúvida alguma. Havia violência, havia abusos. Como usamos hoje em dia, os relacionamentos naquele tempo eram tóxicos, extremamente. Mas veio o cristianismo. E a percepção na vida cristã do papel do homem e da mulher não tem nenhuma conotação, nem feminista e nem machista. O que nós vamos meditar aqui hoje, o que nós vamos ver sobre a figura masculina, você vai perceber que não há nenhum tipo, nenhum traço de influência cultural da época em que Pedro escreve esta carta. Pelo contrário, Pedro aqui está refletindo não a cultura, mas Pedro aqui está tratando do evangelho. Pedro está mostrando como que um homem cristão, como que um homem convertido a Jesus, como ele deve agir no seu casamento. Como ele deve tratar a sua esposa. Qual é a visão que ele deve ter a respeito dela. Bom, se por um lado a gente tem essa visão machista, por outro lado a gente hoje vive em dia uma certa passividade masculina. Os homens hoje estão meio que encurralados numa cultura feminista. Estão apassivados. Muitos homens hoje não sabem o que fazer. Não desempenham o seu papel na sua família, para com a sua esposa. Não são líderes na sua casa. Muitos homens hoje estão indecisos. Falta coragem. Falta iniciativa. E o que Pedro aqui está nos dizendo é que a chave para o casamento bem-sucedido repousa sobre a compreensão que o marido tem que ter do seu papel enquanto um servo de Deus. Quando o marido vai bem, o casamento vai bem.
Se o marido viver de acordo com a palavra de Deus, seu casamento será um lar saudável. Quase todo mundo aqui já ouviu aquele ditado que diz: por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Nós podemos dizer que, de acordo com a Bíblia, por detrás de uma boa esposa existe um bom marido. O sucesso de um casamento depende do marido. Ele precisa ser, no casamento, a figura ilustrativa de Cristo Jesus. Primeiramente, para sua esposa e, por extensão, para os seus filhos. Lá em Efésios, no capítulo de número 5, verso 25, a palavra de Deus diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que a figura do marido no casamento é a personificação de Jesus Cristo. O marido deve ser um representante de Cristo Jesus, servindo a sua família, tendo Cristo como este modelo de serviço sacrificial. Como um marido pastoreia a sua esposa, como ele é o representante de Cristo na sua família. Embora Pedro aqui dirija a sua palavra ao marido que tem esposa crente, porque ele diz no verso 7 que os dois são herdeiros da mesma graça de vida. O marido casado com uma esposa incrédula tem igualmente uma grande oportunidade dele testemunhar do evangelho para ela. Perceba que Pedro aqui, ele oferece 6 vezes mais informações para a esposa crente viver com o marido incrédulo. É o que ele disse nos versos anteriores, do verso 1 ao verso de número 6. Isso significa uma coisa, significa que é mais difícil para a esposa crente conviver com o marido incrédulo do que o marido crente conviver com uma esposa incrédula. Mas sendo a sua esposa crente ou incrédula, você não está isento de corresponder ao seu papel como homem segundo a perspectiva do Evangelho. Como pastorear a sua esposa? Como ser o pastor da sua família? Em primeiro lugar, primeira coisa que Pedro nos diz, no verso 7, maridos, vós igualmente. Primeira coisa que Pedro está dizendo é que você deve servir a sua esposa em submissão. Parece algo estranho. Mas ele está dizendo aqui, maridos, vós igualmente, ou da mesma forma. E é o que ele diz no verso de número 1 do capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Vamos lembrar que o
tema de Pedro, que ele começa a desenvolver no capítulo 2, a partir do verso de número 11, é o tema da submissão. Ele está falando da submissão do cristão em relação ao Estado. Ele diz isso do verso 11 ao verso de número 17, e depois do cristão ser submisso ao seu patrão, do verso de número 18 ao verso de número 25. Depois ele fala da submissão da esposa ao seu marido, do verso 1 ao verso 6 do capítulo 3. E agora ele vai falar também da submissão do marido. O marido precisa servir sua esposa. A submissão que Pedro aqui se refere não é a submissão do marido à esposa, mas é a submissão do marido a Cristo Jesus, a quem ele serve. Veja que é isso que o apóstolo Paulo também nos fala, quando escreve lá no texto que lemos em Efésios, capítulo 5, no verso 25, ele fala que o marido tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mas no verso de número 21 deste mesmo capítulo, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então existe uma submissão. O homem tem que ser submisso no seu casamento, não é a esposa, mas ele tem que ser submisso a Cristo Jesus. E como que ele é submisso a Cristo Jesus? Como que ele pastoreia a sua esposa? Ele é submisso a Cristo Jesus quando ele ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. A Bíblia vai dizer 5 vezes, que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Porém, a Bíblia nunca vai dizer que a esposa tem que amar o seu marido. Isso é porque é mais fácil para a esposa amar seu marido do que o marido amar a sua esposa. A autoridade do marido é baseada no amor que ele tem pela sua esposa e pela sua casa. Não é autoritarismo. O marido aqui não é um ditador. Ele deve amar sua esposa para que ela deseje respeitá-lo como seu líder espiritual. Isso parece que é algo que acontece facilmente. Quando um marido ama a sua esposa, quando ele a ama sacrificialmente como Jesus, a esposa não terá dificuldade em reconhecer o seu marido como o seu líder espiritual. As esposas que têm mais dificuldade em respeitar o seu marido como líder da casa são aquelas que não são amadas pelo seu marido como Cristo amou a sua igreja. Amar sua família, então, como Cristo amou a igreja, é fazer exatamente aquilo que é a vontade de Deus para o seu casamento. Quando você ama a sua esposa como Jesus amou a sua igreja, você está sendo submisso à autoridade, ao senhorio de Cristo Jesus sobre a sua família.
e sobre a sua consciência. Pedro, após estabelecer então este princípio geral de submissão, de sujeição mútua no temor de Cristo, ele passa a falar sobre duas maneiras práticas para o marido demonstrar a sua sujeição a Cristo no seu casamento. Ele fala de dois mandamentos. Ele estabelece aqui duas ordenanças para o marido. E no final ele coloca um resultado desta submissão. Veja comigo. Primeira coisa que ele diz aí no verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Essa palavra que a gente tem aqui, vivei a vida comum. Viver a vida comum do lar. Essa palavra significa habitar na mesma casa. Viver junto, debaixo do mesmo teto. Mas Pedro diz que para você, marido, viver debaixo do mesmo teto com a sua esposa, é necessário você ter discernimento. E aqui a gente pode perguntar, qual é o tipo de discernimento que um marido tem que ter para viver esta vida com a sua esposa, debaixo do mesmo teto? Que tipo de conhecimento é este que o marido precisa ter para viver com ela? Em primeiro lugar, Pedro aqui está pensando em duas coisas. Em primeiro lugar, o conhecimento da palavra de Deus. Você não vai conseguir ser um marido não segundo a cultura da nossa geração, mas ser um marido segundo o padrão de Deus, se primeiramente você não conhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu creio que uma grande crise que a gente vive hoje, da masculinidade cristã, é a falta de modelos, falta de referência. Quantos são os lares que os meninos estão crescendo com uma referência masculina caída, distorcida, corrompida pelo pecado, onde uma criança está vendo todos os dias o seu pai agredindo a sua mãe, maltratando-a, cometendo toda sorte de abusos. Qual é a referência que essa criança tem de masculinidade? Como que essa criança vai crescer dentro de um lar assim, disfuncional, tóxico, violento? Portanto, se você quer viver a sua masculinidade sem deixar com que as ideologias determinem o seu comportamento e o seu modo de pensar, você precisa ter Jesus como seu padrão de masculinidade. Se falta-nos referências humanas, nós temos uma referência para a nossa masculinidade. Nós temos uma referência bíblica para nós sermos homens segundo a vontade de Deus. E esta referência é o perfeito varão, é Cristo Jesus, que deixou sua posição com o Pai e por amor veio dar sua vida pela sua noiva, pela sua esposa. Morreu na cruz por ela,
Amou e amou até o fim, amou sacrificando a si mesmo, amou derramando o seu sangue para salvá-la, para protegê-la das garras da condenação, para protegê-la das garras do inferno, e ele ressuscitou e continua cuidando da sua noiva, cuidando da sua esposa, até que o dia que ela se apresentará a ele, santa, perfeita, sem mácula. Esta é a nossa referência, meus irmãos. Cristo Jesus. É a Ele que nós precisamos conhecer. É a mente de Cristo que nós precisamos ter, porque se nós conhecermos a Jesus, nós seremos homens segundo Ele. Nós teremos uma verdadeira masculinidade bíblica. E é isso que Cristo Jesus quer que nós sejamos como homens na nossa casa, para com a nossa esposa, para com os filhos. Mas Pedro aqui não está falando apenas de conhecer a Cristo. Não é apenas esse discernimento espiritual, mas ele também está falando de conhecer as necessidades da sua esposa. Como Cristo Jesus conhece a sua igreja. Em Apocalipse nós vemos várias vezes isso, o Senhor Jesus falando para a sua igreja: eu conheço você, eu conheço as suas obras. Apocalipse diz que Jesus anda no meio dos candeeiros, que é a sua igreja. Então o marido, para ele ser um marido, debaixo do mesmo teto, viver a vida comum do lar com a sua esposa, você precisa igualmente conhecê-la. Conhecer a sua esposa. Porque aqui está o plano de Deus para o casamento. Quando você olha o texto de Gênesis capítulo 2, o verso de número 24, nos diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o apóstolo Paulo vai repetir a mesma coisa. Ele diz lá em Efésios capítulo 5, no verso 32, grande é este mistério. Que mistério é esse? É o que ele tinha falado no verso 31, os dois se tornarem uma só carne. Ele fala, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então existe uma simbologia no casamento. Está percebendo isso? O casamento tem que ser um retrato do céu, uma cópia do céu. Assim como Deus Pai tem comunhão absoluta com o Filho e com o Espírito Santo, assim você no seu casamento precisa ter esta intimidade com a sua esposa. Porque viver debaixo do mesmo teto não significa necessariamente você conhecer a sua esposa. Quantos casais vivem debaixo de um mesmo teto, mas vivem distantes um do outro, separados dentro da mesma casa, afastados. Quantos casais hoje, um está num canto, o outro está no outro, separados por causa de um celular, por causa de brigas, discussões, amarguras. Quantos maridos hoje em dia estão muito preocupados com o seu trabalho, mas não devotam nenhuma atenção para a sua esposa. O que Pedro está dizendo é, maridos, conheçam a sua esposa. Eu pergunto, você conhece a sua esposa? Você sabe quem ela é?
Você sabe quais são as necessidades da sua esposa? Não estou falando aqui de necessidade física. Não estou falando aqui apenas de sexo. Eu estou falando aqui de necessidades emocionais. Necessidades espirituais. Você conhece a sua esposa como Jesus conhece a sua noiva, a sua igreja? Veja que Pedro aqui ele explica que o marido precisa conhecer a sua esposa. Ele diz aí logo em seguida: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Pode perguntar em que sentido a esposa é o vaso, a parte mais frágil. A esposa não é frágil espiritualmente, não é isso que Pedro está dizendo. A mulher também não é fraca intelectualmente. Muito pelo contrário, tem muitas mulheres que são fortes espiritualmente, são alicerce da casa. E muitas mulheres têm uma capacidade extraordinária, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. São bem-sucedidas. Onde elas se envolvem, têm sucesso. Seja no trabalho, seja na casa. Mulher é multitarefa. Não é isso que Pedro então está se referindo. Pedro aqui está dizendo que a mulher é a parte mais frágil. E ela é mais frágil no sentido de que ela é mais frágil fisicamente. A mulher, a estrutura física dela, ela é mais frágil, Pedro está dizendo. Então a mulher precisa, e Deus sabiamente fez isso. A mulher precisa da força masculina. A força masculina não é usada, na perspectiva bíblica, para machucar, para ferir, para manipular a mulher. Não. A força masculina é para proteger a mulher. A força masculina é para prover aquilo que a mulher não tem condições de prover por si só, pela sua constituição natural. O que Pedro está dizendo é que o homem é a cerca de proteção da esposa e da sua família. Veja o que diz nessa perspectiva o salmista no Salmo 127. No verso de número 3 a 5 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Veja que naquela época, filhos, e aqui a figura é a figura masculina, os filhos, homens, são como flecha na mão de um guerreiro. A flecha na mão de um guerreiro é para lutar, para defender a sua casa, a sua família, a sua tribo, o seu país, contra as injustiças, contra os inimigos da família. O que o salmista está dizendo é que o homem é o escudo de proteção da sua casa. É você, homem. É você, homem, que tem que suportar as pressões que vêm contra a sua família. É você, homem. Não é você se esconder atrás da sua esposa.
Não é você usar a sua esposa como escudo, mas é você ser o escudo dela. Você ser o guardião da sua casa. Você ser o protetor da sua família. Você ser o provedor do seu lar. A força masculina tem que ser usada desta maneira. Ela não é usada na perspectiva bíblica contra a sua esposa, contra os seus filhos, mas a favor deles. A esposa tem carências. A esposa tem necessidades que somente um marido que a ame sacrificialmente conseguirá supri-la. Quem ama a esposa, diz Paulo, a si mesmo se ama. Quem cuida da sua esposa está cuidando como quem cuida do seu próprio corpo. O segundo mandamento que Pedro aqui ordena para os homens, como pastorear a sua família, a sua esposa, ele diz logo em seguida: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. O marido crente em Jesus precisa tratar sua esposa com todo o respeito. O que Pedro está dizendo aqui é que você deve dar um lugar de honra para a sua esposa. O que os homens precisam desenvolver na sua masculinidade, isso é algo que nós precisamos fazer. Não é algo que nós aprendemos naturalmente, mas Pedro está ensinando para a gente. Ser homem é ser cavaleiro. O homem não tem que ser bruto com a sua esposa, violento com ela. Pelo contrário, o homem tem que ser um cavaleiro para com a sua esposa. Nós estamos perdendo isso. Estamos perdendo isso. Pedro aqui está falando que no dia a dia você tem que tratar a sua mulher com dignidade. Gestos. Atitudes. Não é nada desonroso para o homem, por exemplo, arrumar a louça. Não há desonra nenhuma para o homem lavar um prato. Abrir a porta do carro. Quando for andar na rua, você ficar exposto do lado de fora para a rua para proteger a sua esposa. Andar de mão dada. Chegar em casa, dar um beijo, um abraço nela. Tratá-la com dignidade. Tratá-la com cavalheirismo, com doçura. Conversar com ela. Ouvi-la. Ter paciência. São coisas que nós, homens, na nossa cultura, e uma cultura caída, ou tem levado os homens para a força, a brutalidade, uma ignorância, ou tem levado os homens para a feminilidade, para a passividade, para a insegurança. Nós precisamos, meus irmãos, resgatar o que a Bíblia nos fala. Deus em Cristo quer que nós sejamos homens. E ser homem na perspectiva bíblica é amar a nossa esposa, é cuidar das mulheres com gentileza, com amor, defendê-las, protegê-las, como Cristo faz com a sua igreja.
Pedro argumenta aqui que o cavalheirismo do homem é necessário porque os dois, homem e mulher, ele diz, os dois são herdeiros da mesma graça de vida. Alguns que traduzem aqui como sendo salvação. Ou seja, homem e mulher são herdeiros da salvação pela fé em Cristo Jesus. É verdade. Homens e mulheres têm o mesmo acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Não há nenhum privilégio de gênero. As mulheres têm o mesmo acesso espiritual a Jesus do que os homens têm. A graça da vida aqui, que Pedro está se referindo, é o fato dos dois conhecerem a Jesus. E este casamento refletir a beleza que é o Evangelho. O casamento, na perspectiva de Pedro, é uma das mais belas e concretas expressões da graça de Deus. Quando você lê o texto lá de Gênesis, você vê que Deus olha para o homem, após ter feito ele, e diz, não é bom que ele esteja só. Adão deu nome para todos os animais, e ele certamente deve ter visto lá, quando deu os nomes aos animais, que havia gênero masculino e gênero feminino. Havia o leão, havia a leoa, havia o elefante, havia a elefoa. Mas ele olhou para ele e viu que não tinha um correspondente. E por isso Deus lhe deu um pesado sono, diz a Escritura, e tirou da sua costela a sua esposa. E ele fez a primeira declaração, não tão romântica assim, mas foi a melhor declaração que ele pôde fazer, olhando para Eva, dizendo, afinal, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Foi a primeira declaração de amor de um homem para uma mulher. E essa declaração de amor significa que Deus fez uma esposa para ele, uma auxiliadora, alguém que lhe completasse. Isso é casamento. Casamento precisa ter homem e mulher, porque senão não existe casamento, porque casamento vem de casar. Unir numa só carne, dois opostos que se unem, que se complementam. Dois iguais não se complementam. Por isso Pedro diz aqui que o casamento é graça divina. Casamento não é uma construção social, casamento não é um contrato, casamento é uma ilustração viva da graça de Deus na terra. Por isso, os homens que aqui estão, você, varão, considere a sua esposa como dádiva de Deus para a sua vida. Provérbios 18, 22 diz, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Casamento é expressão da graça de Deus. Um Deus que providenciou para você uma mulher, uma esposa. Um Deus que providenciou para você um marido, um esposo. Isso é casamento, é dádiva divina. A palavra de Pedro, então, para os homens é: ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ame a sua esposa sacrificialmente. Conheça a sua esposa. Conheça como Cristo conhece a sua igreja. Trate a sua esposa com respeito, com dignidade, com cavalheirismo,
com amor, porque é assim que Cristo Jesus trata a sua igreja, que é a sua esposa. Seja o pastor da sua esposa, como Cristo é o pastor da igreja. Seja o exemplo e o testemunho de Cristo Jesus dentro do seu lar. Agora veja aqui que Pedro não apenas estabelece o princípio, não apenas aqui coloca 2 mandamentos, mas ele termina com uma aplicação prática de advertência ao marido cristão. Veja o que ele fala aí no final do verso. Para que não se interrompam as vossas orações. A palavra aqui, vossas orações, se refere não à oração da esposa, mas à oração do marido crente. A advertência aqui de Pedro é que se o marido não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, se ele não está compreendendo a sua mulher, se ele não a trata com dignidade como a parte mais frágil, as suas orações são cortadas, interrompidas. A sua relação com a sua esposa afeta diretamente o seu relacionamento com Deus. O relacionamento conjugal, ele é tão importante, ele é tão vital, que a sua saúde espiritual depende da saúde do relacionamento em seu casamento. Se o seu casamento é um contexto de briga, de discórdia, de ciúme, de frieza, de distanciamento, de falta de diálogo, de compreensão, de cavalheirismo, de gentilezas. O seu casamento está fora da vontade de Deus e dos propósitos de Deus. E sabe o que acontece, diz Pedro? Deus não ouve a sua oração. As suas orações são cortadas. Não há mais comunicação com Deus. Porque um homem insensível à sua esposa não tem sensibilidade espiritual. Deus não ouve a oração de um marido que não vive debaixo da autoridade e do senhorio de Cristo Jesus no seu casamento, fazendo pela sua esposa o que Cristo fez pela sua igreja. Ao mesmo tempo, isto é uma palavra de incentivo, de encorajamento a você, marido, que conhece a Cristo. É um incentivo, porque Pedro está dizendo que se você for um marido da perspectiva bíblica, se você viver na prática o seu casamento como um servo de Cristo, se você amar a sua esposa como Jesus ama a igreja, se o seu primeiro ministério for o ministério da família, for o ministério de amar a esposa, de protegê-la, de compreendê-la, de cuidar dela, se ela estiver em primeiro lugar, antes do seu trabalho, antes dos seus projetos, antes dos seus sonhos, antes das suas ambições, você poderá orar a Deus e Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ser contigo. Mas se isso não é uma verdade, se a sua esposa não é a sua prioridade, se você não ama ela como Cristo ama a igreja, se você é insensível, se você é bruto, se você é um abusador, você pode orar, 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 até o seu joelho sangrar, e Deus não vai ouvir a sua oração. Os seus planos, seus projetos, os seus sonhos, as suas preocupações com o seu trabalho, em ganhar dinheiro, não chegarão à presença de Deus.
É isso que Pedro está dizendo. A oração é cortada. O canal de comunicação é interrompido. Para um marido que não ama e que não trata sua esposa como Cristo amou e trata da sua igreja. Bom, meus irmãos, para encerrar, depois de uma paulada dessa, uma cacetada dessa de Pedro, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é você avaliar o seu casamento. Como está o seu casamento? Li recentemente que nesse tempo de quarentena aumentou-se os atritos entre os casais. Brigas, discussões, abusos, separação. Avalie o seu casamento nesta noite. Como você está sendo como marido? Você está sendo um representante de Cristo Jesus dentro da sua casa? Como você está se relacionando com a sua esposa? Busque nessa noite nem a referência do feminismo, nem muito menos do machismo, mas busque ser um homem forjado pelo Espírito Santo de Deus. Volte-se para Jesus nessa noite, porque é somente Ele que pode restaurar a nossa masculinidade que foi corrompida pelo pecado. Somente Jesus pode fazer com que eu e você sejamos líderes como Ele foi. O líder que serve, que se sacrifica, que ama, não pensando em si mesmo, mas pensando apenas na sua igreja, na sua noiva, na sua esposa. Peça para o Senhor Jesus essa noite fazer de você este marido, o melhor marido que a graça de Deus pode produzir. Peça para Ele mudar sua vida, mudar sua mente, mudar seu casamento. Lembre que Jesus iniciou o ministério público dele fazendo o primeiro milagre no casamento. Porque o casamento está como prioridade na agenda do Senhor. Peça para Jesus essa noite restaurar o seu lar, restaurar o seu casamento. Fazer de você um marido que usa a força que tem, não para ferir, não para machucar, pelo contrário, para proteger, para ser o provedor da sua família, para ser o sacerdote do seu lar. E aqui eu termino dizendo que maridos que pastoreiam a sua pequena igreja, que é a sua família, são maridos que estão qualificados para exercer liderança na igreja. Porque é isso que a Bíblia diz. Para ser um presbítero, um líder na igreja, é necessário primeiro governar bem a sua família, que é o seu pequeno rebanho. Pastoreie a sua família, porque este é um sinal de maturidade cristã. E esse é o testemunho que você vai deixar para os seus filhos dentro da sua casa. Essa é a melhor maneira para você ensinar, para você preparar a sua filha no futuro para se casar. Sabe qual é a melhor maneira? É você amar a mãe dela, como Jesus ama a igreja. Ela vai olhar para você e vai falar: eu quero casar com um homem que é como meu pai. Eu quero casar com um homem que ama minha mãe como meu pai, que protege a minha mãe como meu pai, que cuida da minha mãe como meu pai. Essa é a melhor maneira de você ensinar o seu filho a ser homem. Testemunhando de Cristo para ele, porque essa é a referência que ele vai ter. Porque se essa não for a referência, será outra referência, e essa outra referência não será Cristo Jesus. Essa é a melhor maneira de você deixar um legado como servo de Deus, de você testemunhar de Cristo, de você deixar o legado do Evangelho na sua família. Seja um homem.
não segundo a cultura, mas segundo o próprio Deus. Como Ele nos criou, como Ele nos resgatou em Cristo Jesus. Peça isso para o Senhor nessa noite. E seja uma bênção para a sua esposa e para a sua família, em nome de Jesus. Amém?